boa noite. Boa noite. Pedido de CPI da Petrobras é lido no plenário do Senado. O prazo para retirar assinaturas termina à meia-noite. Forças Armadas vão apurar tortura em unidades militares durante a ditadura. E as comissões da verdade fazem balanço das violações aos direitos humanos. Polícia Federal publica fotos de integrantes do PCC acusados de exportar cocaína pelo Porto de Santos. Secos, sujos e danificados. A maioria dos chafarizes em São Paulo não funciona. Até chegar aos postos de saúde, medicamentos se arrastam pelos caminhos da burocracia. Feira de Brinquedos mostra as novidades do setor que fatura 4 bilhões de reais ao ano. A distribuição de remédios nas farmácias da Rede Municipal de Saúde em São Paulo segue critérios rígidos e muita burocracia. Por ano, são gastos cerca de 240 milhões de reais em medicamentos. E muitas vezes, a liberação para a compra de um único tipo pode levar até 6 meses. Esta é a farmácia da AMA Sorocabana, na Lapa, zona oeste de São Paulo. Aqui, cerca de 600 atendimentos são feitos por dia. O remédio mais procurado é o que controla a hipertensão. Com a chegada do outono, as doenças respiratórias aumentam e o que mais sai são os antibióticos e os antialérgicos. Quando eu venho aqui que eu preciso de algum remédio e tem na farmácia, eu pego aqui, né? Faltou remédio algumas vezes, que não é culpa do pessoal daqui, né? Mas eles são bons, atendem bem, muito bem. Aliás, atendem muito bem. Ao todo, 569 farmácias deste tipo estão espalhadas pela capital e abastecem as assistências médicas ambulatoriais e as unidades básicas de saúde. São quase 450 itens na lista de distribuição. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 115 mil remédios são entregues por ano em toda a cidade. Mas a burocracia ainda atrapalha. Para você conseguir finalizar uma ata de registro de preço, você tem que passar antes por um processo de licitação. Nesse meio tempo, você pode ter recurso por algum fornecedor ou distribuidor que possa se sentir prejudicado. Então, muitas vezes, acaba demorando um pouco mais do que o administrador necessita que demore, né? Quer dizer, muitas vezes a gente acaba levando um pouco de tempo maior do que aquele que é preciso, né? Tudo é centralizado neste grande centro de armazenamento. Aqui são 7 galpões, cada um com capacidade para armazenar cerca de 1.000 itens entre medicamentos e materiais hospitalares, como luvas e curativos. Ao todo o estoque aqui poderia abastecer a Rede Municipal de Saúde de São Paulo por até 3 meses. A temperatura varia entre 15 e 24 graus. A caixa do programa da Prefeitura Remédio em Casa é montada aqui. Ela é enviada na residência dos pacientes cadastrados e que fazem tratamento de diabetes, hipertensão, colesterol e hipotiroidismo. 40 veículos são utilizados para este transporte. Desde fevereiro, o novo método de dados unifica todas as unidades de São Paulo para reorganizar o método de distribuição de medicamentos. Onde você tem naquele sistema o conhecimento de toda a rede, da situação de toda a rede, desde o posto de saúde até o almoxarifado. Protagonistas de antigos cartões postais, os chafarizes da cidade de São Paulo decepcionam quem espera encontrá-los conservados, como nas fotos. O Jornal da Gazeta foi às ruas e registrou o estado de abandono desses monumentos. Estamos no centro da cidade, em um dos cartões postais da capital paulista. Bem próximo à Catedral da Sé e ao Palácio da Justiça está o Espelho d'Água, que agora chama a atenção pelo abandono. O chafariz não funciona e a água ganhou um tom esverdeado, sem falar do lixo que vai se acumulando no fundo. O mau cheiro incomoda quem passa por aqui. Nem a proximidade do posto da Guarda Civil Metropolitana inibe a depredação do espaço. Nossa, muita tristeza, porque aqui é o cartão postal de São Paulo e a gente vendo isso tão abandonado, essa água tão suja, isso é uma judiação. É uma tristeza, infelizmente. A gente não sabe preservar as tradições. Isso daí a gente tinha que preservar, inclusive para mostrar para os nossos netos.
Aqui no Vale do Anhangabaú, nós encontramos um outro chafariz que está sem funcionar. E a única água que a gente vê por aqui é essa que ficou acumulada da chuva. E a gente percebe que há muito tempo não há uma manutenção por aqui. Sem falar do problema das pichações. Elas estão por todos os lados, muros e até nos antigos azulejos deste outro chafariz que fica na ladeira da memória. O largo, criado no fim do período colonial, abriga o mais antigo monumento de São Paulo, o Obelisco do Piquês, inaugurado em 1814. A preocupação não é tanto sobre o abandono. A preocupação é que esses lugares acabam se tornando um antro de reunião de pessoas só com pensamentos maléficos, né? Eu moro aqui próximo ao Anhangabaú. E esse local é um lugar que as pessoas recomendam que é um local perigoso. Aqui na Praça Ramos de Azevedo, também no centro da cidade, encontramos mais um exemplo do descaso do poder público que, aliado à depredação, transformam obras de arte em monumentos abandonados. Esta é a Fonte dos Desejos, que fica bem ao lado do Teatro Municipal. Ela faz parte do conjunto de esculturas feitas pelo arquiteto italiano Luiz Brizolara. A fonte, inspirada na Fonte dos Desejos de Roma, é uma homenagem da comunidade italiana ao centenário da independência do Brasil. Em 1922, Brizolara deu à fonte sua forma atual, incluindo o monumento que homenageia o compositor Carlos Gomes e o conjunto de 12 esculturas em mármore, bronze e granito, que representam a música, a poesia e alguns dos personagens de suas óperas mais famosas. Até o pessoal de outros lugares que vem aqui também para tirar foto, eles esperam que essa fonte esteja funcionando, né? Mas fora isso... A cidade fica mais feia. Não é tão feia, mas poderia ter um pouco mais de charme. E o metrô de São Paulo, responsável pela conservação do espelho d'água da Praça da Sé, informou por meio de nota que realiza manutenções constantes no local, incluindo o tratamento da água. Segundo o texto, a última troca de água agendada para janeiro foi adiada em razão da falta de chuvas. E uma das bombas do chafariz está em manutenção. A Secretaria de Cultura da capital, que responde pelos demais chafarizes, foi questionada sobre a manutenção dos monumentos, mas não enviou resposta. A Polícia Federal divulgou fotos de 10 homens que estão sendo procurados depois da mega operação contra o tráfico de drogas ontem no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Os 10 foragidos são procurados pela Polícia Federal por participação na quadrilha que usava contêineres para transportar cocaína pura do Porto de Santos para a Europa, África e Cuba. As investigações começaram em maio de 2013. A droga, cerca de 3,5 toneladas, era colocada em mochilas e sacolas que eram inseridas nos contêineres por funcionários particulares. Também foram apreendidos 230 mil euros em dinheiro, 10 veículos, uma lancha, 19 armas curtas e 2 fuzis. Entrou hoje no segundo dia a última etapa do julgamento do Carandiru. Os réus, ouvidos ontem, ignoraram a orientação do advogado de defesa e responderam aos questionamentos. A maioria disse que houve confronto entre policiais e presos no terceiro andar do complexo penitenciário e confirmou que houve disparos. Ao todo, estão sendo julgados 15 policiais militares, acusados por 8 mortes durante o massacre em outubro de 1992. Os 50 anos do golpe civil-militar de 1964. Tempo de relembrar os tristes fatos do passado para que nunca se repitam. Época de censura, de violação dos direitos humanos, período em que brasileiros foram presos, torturados e mortos. Muitos, até hoje, estão desaparecidos. Em 1972, Amélia era militante do Partido Comunista. Foi presa e torturada. Mas no caso dela, a violência do regime recaiu também sobre os filhos pequenos. Num determinado momento, o Ustra, segurando as mãos dos dois, levou até a sala de tortura. E ele mostrando ali como quem diz, se você não falar, seus filhos também vão ser torturados, porque nós estamos de posse deles. O coronel do Exército, a quem Amélia se refere como o algoz, Carlos Alberto Brilhante Ustra,
Era o chefe do DOI-CODE, órgão da repressão da ditadura, onde as crianças foram mantidas durante dias. Amélia hoje é integrante da Comissão Estadual da Verdade em São Paulo, que funciona como um braço da Nacional, instalada em 2012 pela presidente Dilma para apurar as circunstâncias e identificar os responsáveis pelas violações de direitos humanos durante a ditadura. No Brasil, 437 pessoas foram mortas ou ainda estão desaparecidas. Vai traduzir para o Brasil que um bando de malucos, de assassinos, achava que representava o povo brasileiro e fazia o seu julgamento e matava e torturava as pessoas. Em São Paulo, a comissão ouviu 400 pessoas em mais de uma centena de audiências. Os depoimentos vão sustentar o relatório que será apresentado no fim do ano. O presidente da comissão se queixa que a investigação esbarra nos segredos mantidos nos arquivos militares, que permanecem trancados nos quartéis. Os atestados de óbito são falsos. Os arquivos do IML de São Paulo e da Polícia Científica não foram devolvidos para as famílias, nem para a Comissão da Verdade, protegidos que estão pela lei da anistia. A lei da anistia, em 1979, perdoou crimes políticos praticados por militantes e agentes do Estado durante a ditadura. A revisão da lei pode ser recomendada no relatório final da comissão. Modificar a lei da anistia significa a possibilidade de julgar e punir militares que, em nome do regime, sequestraram, torturaram, mataram. A postura do Brasil vem sendo condenada por entidades internacionais de direitos humanos. Para a Organização das Nações Unidas, a lei da anistia é um obstáculo à justiça e contrasta com o que vem acontecendo nos países vizinhos, na Argentina, Chile, Uruguai, que têm condenado agentes do Estado por crimes durante a ditadura. Foi todo mundo julgado, todo mundo cumpriu pena. Só foram anistiados os militares. Eles fizeram a lei para se auto-anistiar. Perdemos o medo. Nós queremos saber tudo o que aconteceu. Porque nós estamos aqui, ó, mostrando a nossa cara. E eles? Onde eles estão? Escondidos. É um momento assim da gente avançar, de a gente tomar uma decisão. Eu acho que a gente luta e quer um Brasil respeitando a dignidade humana, tendo isso como valor supremo. E as Forças Armadas vão apurar a ocorrência de episódios de tortura em suas unidades durante a ditadura. A Comissão Nacional da Verdade anunciou hoje que serão abertos processos de sindicância no Exército, na Marinha e na Aeronáutica para apurar casos de tortura em unidades militares durante o regime militar. O pedido havia sido feito pela comissão ao Ministério da Defesa no dia 18 de fevereiro. O Ministério da Defesa confirmou a abertura das 3 sindicâncias. De acordo com a pasta, o período de apuração varia de acordo com a força, mas a expectativa é de que as investigações sejam concluídas até o fim de abril. Uma manifestação contra o golpe militar reúne estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Quem está lá é a repórter Sabrina Pires, que tem outras informações. Olá, Sabrina. Gabriel, o ato aqui na USP ainda não começou, mas já reúne cerca de 100 alunos. Essa manifestação estava marcada para hoje já, com a participação de integrantes de movimentos sociais, mas ganhou força depois de uma aula que terminou em tumulto ontem à noite aqui na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Um professor de Direito Administrativo resolveu ler um manifesto em defesa do regime militar. Só que os alunos já sabiam que ele faria essa homenagem. Ele tinha anunciado que faria uma homenagem, como ele chama, à Revolução em relação ao golpe de 64. Só que os alunos resolveram, então, preparar uma resposta que conseguiu silenciar o professor. Só que tudo isso foi registrado pelas câmeras de celular, caiu na internet e gerou uma grande repercussão. Acompanhe todos os detalhes dessa história agora. O caso foi ontem à noite. Na aula, o professor de Direito Administrativo Eduardo Lobo Botelho Gualazzi defendia a ação dos militares, onde classificou o golpe militar como Revolução de 64. Em 1964, o socialismo comunista esquerdista totalitário
almejava apoderar-se totalmente do Brasil mediante luta armada e subversão. Em protesto, estudantes, entre eles alguns encapuzados, ocuparam a sala e interromperam a fala do professor. Ao som da música Opinião, interpretada originalmente por Nara Leão, cantavam versos: podem me prender, podem me bater, que eu não mudo de opinião, que eu não mudo de opinião. O professor, em vão, tentou tirar o capuz dos estudantes, mas o protesto continuou. Em nota, a USP disse que não vai se pronunciar sobre o ocorrido. A direção da Faculdade de Direito também foi procurada, mas até agora não comentou o assunto. E um outro protesto contra a ditadura interditou o trânsito na Avenida Paulista hoje à tarde. A manifestação foi em repúdio ao golpe militar de 64 e contra a violência policial. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 700 pessoas participaram do ato, que começou na Praça Oswaldo Cruz por volta das 2 da tarde e depois tomou uma das pistas da Paulista no sentido Consolação. Por volta das 5 da tarde, os manifestantes encerraram o ato. E após confusão, Câmara dos Deputados encerra a sessão em que lembrava o golpe militar de 64. A sessão já começou polêmica. Uma faixa foi aberta no plenário a pedido do deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, com os dizeres: parabéns militares, 31 de março 64. Graças a vocês, o Brasil não é Cuba. Manifestantes então vaiaram o deputado. Ele é favorável ao período da ditadura militar. Peço silêncio. Peço silêncio e agora peço também que essa faixa seja recolhida. Uma mulher segurava um cartaz dentro do plenário que pedia respeito e valorização aos profissionais militares. Entre a gritaria e protestos, uma assessora parlamentar se aproximou e rasgou o cartaz. Depois, a sessão foi interrompida quando Bolsonaro começou a discursar. Neste momento, os deputados e convidados viraram de costas. Os manifestantes mostraram cartazes com fotos de desaparecidos políticos. O presidente da sessão, o deputado Amir Lando, do PMDB, afirmou que isso era proibido pelo regimento da casa e encerrou a sessão. Eu sou democrata. E tenho, sobretudo, conhecimento que a democracia é conflito. Se não houver aqui um entendimento, não posso prosseguir essa sessão com uma situação desrespeitosa. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Estela, Gabriel, hoje é 1º de abril. 1º de abril, no meu tempo, muito antigamente, era o dia da mentira. A gente era sempre surpreendido. E eu comecei o dia hoje surpreendido, porque eu consegui ler uma reportagem inteira sobre um discurso da Dilma e entendi tudo que ela falou, tudo. Ela dizendo que a lei da anistia deveria ser mantida. Concorde ou discorde dela, a verdade é que ela argumentou muito bem e depois tomou a resolução que eu esperava que algum presidente tomasse desde o fim da ditadura, que é mandar as Forças Armadas abrirem seus próprios inquéritos a respeito, como vocês viram na notícia, de 7 casos de instalações físicas que foram usadas para torturas e mortes dos inimigos do regime que faziam a guerra suja contra o regime. Esta é uma notícia histórica e vale muito mais do que todas as tentativas de reabrir a lei da anistia, o que já foi negado pelo Supremo e que está sendo negado corretamente por uma antiga guerrilheira, a presidente Dilma Rousseff. Em relação a esse espetáculo aí na Câmara dos Deputados, eu gostaria de dizer que esses deputados estão negando a democracia quando impedem o Jair Bolsonaro de falar, quando lhe viram as costas. Eu não tenho a menor simpatia pelo Jair Bolsonaro, todo mundo que me ouve no rádio, me vê aqui na TV, sabe disso. Mas ele tem direito de expressar, e muito mais do que isso, as pessoas que votaram nele, que puseram na Câmara, essas pessoas também têm direito de terem as suas opiniões ouvidas através da voz do seu representante. As pessoas que viraram as costas devem ter medo da volta de um golpe. Eu gostaria de tranquilizá-las, porque no domingo eu tive muita alegria de ler na Folha de São Paulo a notícia de que uma pesquisa da Datafolha dava um recorde absoluto de aprovação da população
a democracia. 62% dos entrevistados disseram que a democracia é melhor do que qualquer outro tipo de regime. Olha, eles confirmam aquela velha frase, né, de que a democracia é o menos ruim dos regimes políticos. E apenas 14% achavam que poderia... tinham saudade, nostalgia. Quer dizer, não dá para ter medo disso. A mesma pesquisa, logo depois, deu notícia de que 46% dos entrevistados queriam a abertura da anistia, mas 54% querem que os autores de atentados também sejam julgados. Seja como for, o clima na população é um clima democrático e deve ser respeitado por todo mundo. É só isso que a democracia exige, que todos ouçam a ideia do outro, né? O que é que o outro acha. É isso aí. A quinta-feira que vem estarei aqui de volta, direto ao assunto. Até lá! O presidente Dilma Rousseff afirmou hoje que os aliados do governo vão saber impedir que motivações eleitorais atrapalhem a solução de problemas do país. Durante o discurso de posse dos novos ministros da Secretaria de Relações Institucionais, Ricardo Berzoini, e da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvati, a presidente Dilma Rousseff disse que motivações meramente eleitorais não podem impedir o andamento de projetos importantes no Congresso. Tenho certeza que os nossos aliados saberão agir para impedir que motivações meramente eleitorais acabem por atropelar a clareza e esconder a verdade na busca de respostas e soluções para os grandes problemas nacionais. A declaração foi feita no momento em que se discute a instalação de uma CPI no Congresso para investigar a Petrobras. E o requerimento para a instauração da CPI da Petrobras é lido no plenário do Senado. Os senadores que assinaram o requerimento da CPI têm até a meia-noite para decidir se mantêm ou retiram as assinaturas do documento. Hoje, a senadora Gleisi Hoffmann pediu a impugnação da CPI. A abrangência das investigações da comissão será definida amanhã pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. O documento que pede a abertura da CPI quer a investigação de 4 temas relacionados à Petrobras. São eles a aquisição da refinaria de Pasadena em 2006, o suposto pagamento de propina a funcionários da petroleira pela companhia holandesa SBM Offshore, denúncias de que plataformas estariam sendo lançadas ao mar sem equipamentos de segurança e indícios de superfaturamento na construção de refinarias. Começou hoje em São Paulo a 31ª edição da Feira Brasileira de Brinquedos. Voltado para lojistas, o evento deve receber 15 mil visitantes em 4 dias. O Brasil tem 380 fábricas de brinquedos que faturaram, no ano passado, mais de 4 bilhões de reais. As palavras de ordem são inovação e tecnologia. E para testar as novidades, nada melhor que os consumidores finais. Os brinquedos interativos, como os carrinhos de controle remoto e este cachorro, que ganhou o uniforme para a Copa, são os que mais chamam a atenção. E por falar em Copa, o verde e o amarelo são a bola da vez. No futebol, no Mickey, nos tradicionais bonequinhos de plástico e até nos instrumentos musicais. Na 31ª edição, a Feira Brasileira de Brinquedos, a ABRIM, traz 180 expositores com 1.400 lançamentos. Personagens de filmes e desenhos animados estão por todo lado. E até as marcas de gente grande serviram de inspiração. Tem bastante variedade, está bem diversificada a feira. Já viu as novidades, já se prepara para a época mais propícia de venda, que é outubro, né? Tem que ver agora, tem que antecipar, aproveitar descontos, vir aqui, né? E as mães também podem esperar grandes novidades no mercado este ano, como, por exemplo, esta babá eletrônica, totalmente digital, com transmissão de áudio e vídeo e sensor de temperatura. Ela deve chegar ao mercado por cerca de R$ 1.600, com um diferencial. Tudo controlado por touchscreen nesta tela. Sossego para as mães também na hora de ninar o bebê. Esta cadeirinha balança sozinha. Com a queda de 7,8% nas importações, o setor de brinquedos movimentou mais de 8 bilhões de reais no varejo brasileiro no ano passado. A expectativa para 2014 é ainda maior.
No ano passado, a indústria cresceu 14%, foi um dos nossos melhores desempenhos, sendo 5% que tomamos de participação do chinês em território brasileiro. A gente vai crescer 12% por conta do mercado, vamos tomar mais uns 3 pontos de share do chinês e uns 2 pontos percentuais por causa da Copa. Estamos apostando de verdade no ambiente da Copa do Mundo. A Feira Brasileira de Brinquedos acontece até sexta no Expo Center Norte e é restrita aos profissionais do setor. Mais informações no site abrim.com.br. E a capital paulista teve mais um dia de tempo abafado, com máxima em torno dos 30 graus. As chuvas começaram já no início da tarde em alguns pontos da capital e, como estão associadas ao calor, chegaram a ser fortes. A noite está com temperatura mais amena, por isso não tem mais chances de temporais. Vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Com exceção da região sul, a quarta-feira promete tempo abafado e pancadas de chuva em todo o Brasil. Uma massa de ar seco predomina no interior do sul do país, deixando o tempo firme, mas fresquinho. No leste da região e também no norte do Paraná, ainda há chance de chuva. A máxima não passa dos 24 graus em Curitiba e dos 26 em Porto Alegre. Nas outras capitais brasileiras, tempo abafado. Máxima de 31 graus no Rio de Janeiro e de 33 em Vitória. Os maiores volumes de chuva, como dá para ver no mapa, são esperados para essa área, entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Zona da Mata Mineira, e em toda a região norte do Brasil, até o estado do Rio Grande do Norte. Aqui em São Paulo, o sol brilha forte na maior parte do estado, mas como faz calor à tarde, principalmente no interior, há previsão de chuvas rápidas e isoladas. As pancadas tendem a ser mais fortes na divisa com o sul de Minas, como na cidade de Franca, onde a máxima vai aos 28 graus. No litoral, dia mais nublado e possibilidade de chuva já pela manhã, máxima também de 28. Na capital, o calor diminui e pode chover a partir da tarde. Nessa madrugada, mínima de 20, máxima amanhã de 28 graus. A partir do meio da semana, o sol fica mais escondido e as temperaturas mais amenas. Máxima de 26 na quinta e de 27 graus na sexta-feira. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Justiça rejeita denúncia criminal contra 12 executivos envolvidos num suposto esquema de cartel na licitação da linha 5 Lilás do metrô de São Paulo. Para o juiz Benedito Poser, os crimes já prescreveram. O despacho nega a abertura de processo criminal contra executivos das empresas Siemens, Alstom, Daimler, Chrysler, CAF, Mitsui e Tetrans. O Ministério Público afirmou que vai recorrer. No entanto, ontem a Justiça aceitou a abertura parcial de uma ação penal contra executivos de empresas por formação de cartel em um outro caso, o da reforma de trens da CPTM. Com isso, foi a primeira vez que a Justiça tornou réus dirigentes de empresas do setor. Tornaram-se réus executivos e ex-executivos da Alstom, Bombardier, Temoinsa, CAF, Mitsui, Tetrans e Tejofran. As empresas negam prática de cartel. O Brasil aparece como um dos últimos colocados no Programa Internacional de Avaliação de Alunos. O ranking mede competências de estudantes de 15 anos em vários países. O resultado foi divulgado hoje pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Tradicionalmente, o programa avalia questões como leitura, matemática e ciências, mas pela primeira vez mediu a capacidade de 85 mil estudantes do mundo todo em resolver problemas mais complexos de lógica e raciocínio aplicados à vida real. No topo do ranking de 48 nações ficaram países asiáticos. Em primeiro lugar, Singapura, seguido por Coreia do Sul e Japão. O Brasil ficou na posição 38, obteve 428 pontos abaixo da média do levantamento, que era de 500. Já entre os últimos colocados estão Uruguai, Bulgária e Colômbia. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Cabo de aço curto pode ter causado a morte de operário na Arena Corinthians, de acordo com o Ministério do Trabalho. Fábio Hamilton da Cruz morreu no último sábado, ao cair de uma altura de cerca de 8 metros. Estela, a constatação de que o cabo de aço era curto foi feita hoje pela Superintendência do Ministério do Trabalho em visita à Arena Corinthians. As obras das estruturas temporárias do estádio seguem paralisadas.
O palco da abertura da Copa do Mundo teve parte das obras paralisadas na noite da última segunda-feira. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo fez uma vistoria no local e decidiu interromper os trabalhos nas arquibancadas temporárias, depois da morte do operário Fábio Hamilton da Cruz, de 23 anos, no sábado passado. Nós temos pressa, o governo tem pressa, todo mundo tem pressa, mas nós só podemos desinterditar quando houver realmente segurança coletiva ao trabalho. Se não houver segurança coletiva ao trabalho, não tem como desinterditar. As pessoas têm que vir trabalhar e saber que vão voltar vivos. Os operários realizaram nesta terça-feira apenas o reparo e a instalação de equipamentos de segurança que estão nesta parte da obra. Segundo os fiscais do órgão, o trabalho só será retomado depois da instalação de redes de proteção para os operários que fazem os serviços em altura. Sem a empresa realmente botar proteção coletiva, não tem como desinterditar. Isso eu falei para Brasília, informei isso para Brasília. Nós não vamos pôr em risco a vida de ninguém. Mas a opinião dos técnicos é que guarda-corpo não basta. Tem que ter uma proteção embaixo, tipo proteção de bombeiro, porque trabalhar em cima é muito, muito arriscado. Se esses equipamentos forem colocados o mais rápido possível, a obra já pode ser liberada normalmente, inclusive ainda hoje ou não? Hoje eu acho difícil, mas amanhã será liberada se eles realmente fizerem uma rede de proteção aprovada pelos técnicos e que garanta que a vida das pessoas estão resguardada. Ainda segundo o órgão, que está ligado ao Ministério do Trabalho, algumas denúncias estão sendo apuradas, como o excesso de horas extras feitas pelos operários. Realmente tem excesso de hora extra. A empresa está sendo multada pelo excesso de hora extra. Agora, nós não podemos chegar e interditar a obra toda, tá certo? Nós vamos interditar onde há risco de vida. Ao que tudo indica, as câmeras de segurança da Arena Corinthians teriam sido desligadas pela Odebrecht 2 dias antes do acidente que vitimou o terceiro operário. Assim, dificilmente nenhuma imagem oficial teria registrado a queda do trabalhador. A Fest Engenharia, responsável pela colocação dos 20 mil lugares móveis, declarou que o funcionário não estava usando os equipamentos de segurança necessários. O Ministério do Trabalho não acredita nessa versão. O cara, além de perder a vida, ele é culpado, não é? Isso não é o que o Ministério do Trabalho acha. Quer dizer, não tinha proteção coletiva, não tem, é obrigatório ter proteção coletiva. E a proteção individual não estava se utilizando. A empresa tem que fiscalizar a proteção individual ao trabalho. A Fest Engenharia informou que realizou uma análise técnica para atender às solicitações da Delegacia Regional do Trabalho. O novo acidente pode atrasar ainda mais a entrega do Itaquerão. A obra está prevista para ser inaugurada no próximo dia 15 de abril. Com mais um acidente aí, será que o estádio pode ser entregue no prazo, Celso? Bom, tudo isso vai atrasar, mas as exigências, elas são válidas. Há informações de que ele estava trabalhando com cabo de aço de aproximadamente 1,5 metro. Só que não dava autonomia para os 2,5 metros que ele precisava trabalhar. Por isso ele se desligou, desconectou do cabo. E as exigências são feitas para que o estádio volte a ter toda a obra tendo sequência na obra, uma grade de proteção, que eu acho que é de fundamental importância, cabos de aço longitudinais, na verdade só existe à disposição dos operários os transversais, e a tal proteção coletiva, que é uma rede para você minimizar o risco em caso de queda. Você não pode negligenciar a segurança dos operários. E por que isso não foi pensado antes, né? Como sempre, temos que lamentar, né? Claro. Mais um acidente. Liga dos Campeões da Europa. Começaram hoje as quartas de final com 2 empates. Estela, na Inglaterra, o Manchester United recebeu o atual campeão Bayern de Munique, saiu na frente, mas cedeu um empate em 1-1. Mesmo placar do outro jogo das quartas no clássico Barcelona e Atlético de Madrid. 2 gols brasileiros. Diego fez um golaço abrindo o placar, enquanto Neymar deixou tudo igual. Amanhã jogam em Madrid, Real e Borussia Dortmund, e em Paris, na França, o PSG recebe o Chelsea. Por hoje é só. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite, até amanhã. É com você, Gabriel. Tomou posse hoje na França o novo primeiro-ministro.
Em discurso, Manuel Valls afirmou que quer prolongar e amplificar o enorme trabalho feito pelo antecessor Jean-Marc Ayrault para dar resposta ao pedido de justiça social dos franceses. Valls foi chamado para ocupar o cargo após Ayrault renunciar. Ele afirmou ter deixado o posto motivado pelo resultado das eleições de domingo, nas quais a direita venceu em grande parte dos municípios franceses. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar justamente da França. Quem tomou posse hoje como novo primeiro-ministro foi Manuel Valls. Ele nasceu em Barcelona e só aos 20 anos de idade é que se tornou cidadão francês. E anteontem, quem se elegeu para a prefeitura de Paris foi Anne Hidalgo. Ela também nasceu na Espanha. Ganhou a nacionalidade francesa aos 16 anos. O primeiro-ministro e a prefeita de Paris não são exceções dentro da política francesa. A Espanha pertence, como a França, à União Europeia. Em termos legais, a Espanha não é um país tão estrangeiro quanto o Brasil. É um país só em parte estrangeiro, a exemplo da Alemanha, da Itália, da Bélgica ou de Portugal. Pois a prefeita Anne Hidalgo foi um dos poucos exemplos de vitória da esquerda na eleição municipal com o segundo turno anteontem. Entre as cidades com mais de 10 mil habitantes, a esquerda só ganhou em 350, a direita ganhou em 570. Os grandes derrotados foram o presidente François Hollande e o Partido Socialista. Hollande prometeu há 2 anos reduzir o desemprego e fazer a economia crescer. Não conseguiu nenhuma das duas coisas. A França é um país maravilhoso de viver, uma excelente rede pública de ensino e o melhor sistema de saúde do mundo. Mas isso custa caro e o Estado é pesadão, engole todos os impostos e ainda quer mais. O primeiro-ministro Manuel Valls precisará dar um jeito para cumprir o compromisso que a França assumiu com a União Europeia. Deverá cortar o orçamento em 69 bilhões de dólares. Vai ser difícil. Uma última palavra sobre a extrema-direita. A Frente Nacional, partido racista e contrário à imigração, teve apenas 7% dos votos nas municipais e elegeu só 14 prefeitos. Não há nenhuma guinada ultraconservadora na França. Isso é bobagem. Em tempo, a França tem 36.500 prefeituras. Ela é, dentro da Europa, a coxa de retalhos com retalhinhos mais pequenininhos. Qualquer ajuntamento de casas no meio do mato vira município. Mas nessas aldeias o prefeito não recebe nem ajuda de custo. E a Câmara Municipal se reúne só uma vez a cada 3 meses. E sem nenhuma mordomia. É assim que o mundo gira. Boa noite. A seguir, a Ucrânia autoriza exercícios militares da OTAN em seu território. E as buscas de informações sobre os desaparecidos políticos durante a ditadura. Universidade Federal de São Paulo inicia a identificação de ossadas localizadas em Perus nos anos 90. Voltaremos em 30 segundos, logo após um rápido intervalo. Até já! Unifesp inicia a análise de ossadas de possíveis vítimas da ditadura militar. Os ossos foram localizados em Perus em 1990. O trabalho deve levar 2 anos. O laboratório do Grupo de Arqueologia e Antropologia Forense vai funcionar aqui, no campus da capital da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Serão entre 15 e 25 profissionais de diversas áreas, como médicos, historiadores e sociólogos. Há o apoio do Ministério Público, da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, da Prefeitura de São Paulo e da Comissão Estadual da Verdade. É uma grande força-tarefa montada para identificar entre 1.049 corpos, 20 ossadas de desaparecidos políticos suspeitos de terem sido jogados em valas clandestinas em Perus, no extremo oeste da cidade. Desde 1990, os restos mortais estão armazenados no cemitério do Araçá, sem qualquer análise. A identificação seria algumas medidas que é feita em alguns ossos para identificar o sexo, a altura, a identificação de possíveis traumas que tem. Por exemplo, às vezes o indivíduo ele teve uma queda, ou às vezes ele teve um tiro, ou às vezes ele teve várias fraturas, e essas alterações podem ser identificadas nessas ossadas.
O trabalho deve começar ainda neste semestre, mas depende da contratação de profissionais por parte do governo federal. Os pesquisadores brasileiros irão acompanhar as análises lideradas pelas equipes internacionais, em especial que vem da Argentina e do Peru, que já têm experiência semelhante. Além disso, os familiares de cerca de 20 desaparecidos na ditadura também poderão colaborar com informações para a montagem desse quebra-cabeça. Já há possíveis nomes das pessoas procuradas. Exames de DNA poderão ajudar em uma segunda etapa a confirmar de quem são os corpos encontrados em Perus. Mas com mais de 20 anos de atraso, a identificação não é garantida. É possível fazer. Agora, nós não sabemos e não podemos alimentar expectativas também que são incompatíveis com a realidade. Não sabemos qual é o estado dessas ossadas. O valor do trabalho é estimado em 3 milhões de reais, sem contar exames de DNA. Para o grupo, significa dar mais do que respostas aos familiares, e sim ao país. O que todo mundo quer é virar página, é não falar mais na ditadura. Mas para virar página, a gente tem que ler essa página antes, senão os meus horrores vão ser reescritos. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe hoje o ex-ministro do Trabalho de João Goulart, testemunha do golpe militar que depôs o presidente da República em 1964 e resultou cruenta ditadura por 21 anos. Almino Afonso, um dos fundadores do PMDB, tem extensa história política com ação de destaque como deputado federal, secretário estadual, ministro de Estado e vice-governador de São Paulo. Muito obrigada, doutor Almino, por estar conosco. E eu quero mostrar o livro que foi lançado ontem, autoria de Almino Afonso, 1964, Na Visão do Ministro do Trabalho de João Goulart, Almino Afonso. Um livro que no lançamento já teve a primeira edição esgotada e ele diz que a promessa é que rapidamente nós encontraremos esse trabalho, 700 páginas, um livro da história do Brasil, de uma época de triste memória, importante que todos nós conheçamos com detalhes. Almino, eu quero começar com, dentre as muitas razões que são apresentadas por analistas no sentido de explicar o golpe militar, justificar, uma delas é que, além de ser uma medida no sentido de corrigir, defender a democracia, corrigir as distorções da economia com uma inflação muito elevada e mesmo um avanço de comunismo, defesa da fé, da religião, etc., é que João Goulart estaria preparando um golpe junto do Partido Comunista e que então foi o golpe militar, algo que se antecipou. Isso corresponde à verdade dos fatos? Isso é uma das falsidades essenciais. Em torno dessa tese, a conspiração foi montada de alto a baixo, sobretudo no setor militar. Como João Goulart pretendeu um golpe militar e montar um ministério de uma grandeza excepcional, com João Mangabeira, um dos maiores constitucionalistas, Santiago Dantas, Celso Furtado, Zé Hermílio de Moraes, estas figuras estariam com ele compondo um ministério para um golpe militar. B. João Goulart era um grande proprietário de terras. Fazer um golpe de Estado em aliança com o Partido Comunista e ele, como ficaria nesse novo governo? É tão espantosa esta tese que só se explica por uma campanha absolutamente massiva para vender esta imagem, buscando com isto tentar um apoio da opinião pública contra ele. Apoio da opinião pública. É interessante que analistas também entendem que nós não devemos falar golpe militar, mas um golpe civil-militar, considerando que parte da população apoiou o golpe. Muitos civis subscreveram o golpe e, inclusive, conspiraram para que ele acontecesse. Nesse sentido, na sua opinião, devemos falar golpe militar, ditadura militar ou golpe civil-militar, ditadura civil-militar? O golpe, sem dúvida, foi uma mistura de civis e militares.
militares. Mas não se dá golpe sem militar. Portanto, é um jogo verbal sem nenhum significado. Mas a segunda parte da sua pergunta me parece mais importante, que a opinião pública estava a favor do golpe. Isso é outra falsidade espantosa. Há uma pesquisa do Ibope, feita 15 dias antes do golpe, e outra, 5 dias antes do golpe. Esta pesquisa ficou guardada, sem ser exposta, durante anos, até que recentemente, nos arquivos de Campinas, se acharam. Há uma entrevista de Antônio Dias, que é um grande jornalista de renome, sobre o que foi a pesquisa. Minha prezada amiga, em São Paulo, o Janga tinha 66% de apoio. E há uma pergunta dos entrevistados, em 15 estados da federação, se eventualmente ele pudesse ser candidato, o apoiariam. 43% diz que sim, numa hora que já havia candidaturas mais do que explícita. Juscelino, Lacerda, Magalhães, o Adhemar. Mas isso na eleição, Almino Afonso. Na época do golpe, em que Jango foi deposto, a parte da população foi àquela marcha, a própria Igreja Católica. Uma população que foi para a rua, sem nenhuma dúvida, eu assisti. A imprensa. Eu assisti a população que foi 200, 300, 500 mil, não importa. Mas a pesquisa não revela que a opinião pública no conjunto, não foi só São Paulo, foi nos demais estados, estava a favor dele. Estava a favor da reforma agrária, que se dizia que não era aceita. 76% da população era a favor. Não, o presidente João Goulart caiu porque as Forças Armadas, absolutamente, eu diria, envolvidas na tese do comunismo, tiveram uma coesão que, em tese, nunca havia. A questão da apuração das responsabilidades, está toda uma polêmica aí sobre revisão da lei da anistia ou não. Mas antes de saber, né, se o senhor apoia a revisão da anistia, eu gostaria de saber, nessa apuração das responsabilidades, por que é que ninguém cobra dos civis que conspiraram, dos civis que participaram, dos civis que silenciaram sobre torturas e assassinatos. Depois muitos mudaram de lado e ficaram contra a ditadura. Isso repara o apoio que deram inicialmente para que ela acontecesse, a ponto de hoje em dia ninguém tocar no nome deles. Quando se fala em apuração de responsabilidade, fala-se apenas em relação aos militares. Por quê? Minha prezada amiga, se eu tivesse direito de voto para decidir, eu aceitaria de imediato a revisão da lei de anistia. Precisamente para isto, para colocar na cadeia os grandes responsáveis por crimes monstruosos que se fizeram. A maneira do que fizeram no Chile, a maneira do que fizeram na Argentina, no Uruguai, e nós não. Agora, dizem os sociólogos que existe uma coisa chamada correlação de forças sociais. Enquanto essa correlação não há, e não houve no instante que se votou a lei de anistia, é inútil a tese, ela não se realiza. Eu suponho que agora, com pesquisa recente, que revela já quase metade da população a favor, talvez isto passe a influir e, portanto, possamos ter, em algum momento, um tribunal que realmente julgue a quantos traíram a democracia e o amanhã do nosso país. A última questão. Tendo a experiência vivida, estando lá na ocasião do golpe que resultou a ditadura que todos deploramos, hoje, né, o país toma conhecimento, tanto se tem falado dela. Qual foi a grande lição? O que o Brasil aprende com os anos chamados anos de chumbo dessa triste ditadura militar? Eu diria, discutirmos esse passado, realmente confrontando as opiniões, para que o povo hoje possa julgar com maior seriedade, por conhecer aquilo que foi, ou seja, tirar da história as lições. Foram anos e anos que, apesar da grande imprensa ter apoiado o golpe, ela própria ficou sufocada durante o regime militar. Que se abra a partir de agora, está se abrindo, o grande debate, porque há muitas histórias para serem contadas e a grande verdade é para ser ensinada. Sem realmente uma liberdade pública que assegure a todos o livre pensamento, o país não avança, é sufocado. Muito obrigada por sua entrevista. Muito obrigado a você. Uma boa noite, obrigada. Gabriel.
Ucrânia estreita relações com o Ocidente e autoriza exercícios militares da OTAN em seu território. 7.000 soldados participarão da manobra do Exército. A OTAN, Aliança Militar do Ocidente, também anunciou que suspendeu ações colaborativas com a Rússia, porque considera inconstitucional a anexação da Crimeia pelo país. Por outro lado, o governo de Putin voltou atrás e cancelou um dos acordos econômicos que firmou com o ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, e aumentou em 40% o preço do gás que fornece ao país, valor utilizado antes das negociações. Ontem foi anunciado que as tropas russas deixariam a fronteira com a Ucrânia, mas a OTAN afirmou que ainda não há nenhum sinal de recuo dos militares. Desencontro de informações sobre as buscas do voo MH370 da Malaysia Airlines revela confusão do governo e frustra ainda mais os parentes das vítimas. O avião desapareceu em 24 dias. Autoridades da Malásia alteraram a versão das últimas palavras do piloto. Ao invés de tudo bem, boa noite, ele teria dito boa noite Malaysian 370, demonstrando mais seriedade no contato. Navios chineses chegaram ao novo foco das buscas no Oceano Índico, mas ainda não há sinal do avião. O país intensificou o trabalho das equipes e está focado na localização da caixa preta, que está com a bateria acabando. Caso isso aconteça, as informações gravadas se perderão. Em Ankara, capital turca, manifestantes entram em confronto com a polícia durante protesto que pede pela recontagem dos votos das eleições municipais. A votação aconteceu neste fim de semana e o Partido Islamita venceu por uma pequena margem. A frente política é a mesma do premier Tayyip Erdogan, que é alvo de denúncias de corrupção. Nas últimas semanas, o governo da Turquia proibiu o acesso ao Twitter e ao YouTube, principais plataformas que disseminavam as acusações contra o primeiro-ministro. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Até lá. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, Esther Rocha traz as últimas notícias do mundo dos famosos.